Eu. Tá bom, Voltamos, doutor Ivênia, com o segundo bloco. E aí, o que manda tá agora? bom. Então é assim, pessoal, olha, a gente no primeiro bloco desse assunto estava falando sobre evidências científicas da sobrevivência do espírito humano após a morte do corpo físico. E esse assunto, eu também disse que é extensivo aos animais, como eu vou mostrar, né? Então a gente falou das EQMs, que são experiências de quase morte. Citei vários cientistas que trabalham com isso, e eu estava em Paris, quando no final do primeiro bloco contando que eu ouvi uma palestra do Dr. Jean-Jacques Charbonnier pela segunda vez, e ele escreveu um segundo livro sobre o assunto, e eu estava na fila de autógrafo quando com o livro que se chama-se La Médecine à l'au-delà, a medicina analisando o lado de lá, quando eu abri o livro aleatoriamente, caiu no capítulo 16, cujo título era E les animaux aussi, ou seja, e os animais também. Meus amigos, eu tive assim, eu falei, meu Deus, não é possível, o que esse cara está falando? Quando eu cheguei perto dele, eu falei, olha, doutor Jean-Jacques, eu tenho 2 livros publicados sobre os animais, e eu estou assim surpresa do senhor ter escrito esse capítulo, e les animaux aussi, né? Os animais também têm EQM. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Meus amigos, o meu francês dá para virar bem, viu? Eu me viro bem com o francês, então eu consegui conversar com ele. Ele falou que uma paciente dele que teve EQM contou que ela viu uma experiência no cachorro dela sugestiva de que também ele estava tendo uma EQM, né? Então ele colocou lá como uma hipótese. Ou seja, meus amigos, como o eletroencefalograma, o eletro do cérebro do ser humano também é feito nos animais, o traçado é muito semelhante. Então, se alguém fizer pesquisa nisso, é bem capaz de confirmar essa vivência de EQM também nos animais, né? Porque é claro que nos animais é a mesma coisa. Aliás, o ser humano tem as coisas que evoluíram a partir dos animais, né? Porque o ser humano não é outra espécie que caiu de paraquedas aqui, não é. O ser humano, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual, é um resultado agora, até agora, do processo evolutivo dos animais, né? E também o nosso estágio de evolução não é o produto final do processo evolutivo, né? Porque não é assim, então o ser humano de hoje, que é o sapiens, se acha, né? Como diz o meu amigo, ele acha que é o último biscoito do pacote. Não é, não. Não é, não, porque nós ainda vamos evoluir para a fase da angelitude. Tem muito caminho para andar ainda, tanto na evolução orgânica quanto na evolução espiritual, né? Então, meus amigos, isso é a chamada EQM, experiência de quase morte. É um dos 3 itens que eu levantei para falar desse assunto, que é evidências científicas da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, né? Bom, o segundo contexto que eu vou abordar é de lembrança viva em crianças de encarnação anterior. Quem assim, a figura icônica, é o ícone dessa pesquisa, é o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra canadense que estudou olha, Luiz, só 2.600 casos de crianças de tenra idade até 4, 5 anos com viva memória de encarnação anterior. Ele foi para o Oriente, ele estudou isso no mundo inteiro durante mais de 40 anos. E ele tem livro publicado, eu cito até uma publicação dele que é de 1997, que é assim: onde a reencarnação e a biologia se encontram, se cruzam, né? É uma publicação de 1997. E ele, então, meus amigos, depois de pesquisar nas crianças essa memória viva de encarnação anterior, ele, ele começou a pesquisar mais de 20 causas possíveis de explicar o fenômeno. E sabe como ele conclui isso? Que entre as mais de 20 causas que ele pesquisou do fenômeno,
a hipótese da reencarnação é a mais aceitável. Olha a ciência chegando a demonstrar a possibilidade da reencarnação, né? Então ele fala assim, olha, que a mais importante consequência da aceitação da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente, porque no conceito reencarnacionista, a mente não depende do corpo para existir. Agora, meus amigos, será que os animais também reencarnam? Olha, isso está no Livro dos Espíritos, que foi editado há mais de 160 anos. Na questão 601, Kardec pergunta assim: os animais também, o espírito dos animais também progridem pelo processo reencarnatório? Aí os espíritos respondem sim, assim como no ser humano, o espírito dos animais também progride através das reencarnações. Então os animais também reencarnam. Na questão 599, Kardec pergunta: os animais podem escolher a espécie em que prefeririam reencarnar? Por exemplo, eu fico pensando na minha gatinha lá, que, aliás, foi o último animal meu, né? Faz anos já que ela faleceu. Ela ficava deitadona lá no sofá, com a barriga para cima, e eu pensava, eu falei, no que espécie será que essa gata vai reencarnar, né? Então, os espíritos respondem não. Os animais não têm o livre-arbítrio, a livre escolha suficientemente desenvolvida, a livre escolha, para escolher a espécie que prefeririam encarnar. Então, os animais, a gente fala, os animais não têm livre-arbítrio? Tem para as coisas da sua vida de se alimentar, defender o corpo físico, defender o seu território, reproduzir a espécie. Para isso, eles têm livre-arbítrio. Agora, para escolher a espécie em que prefeririam reencarnar, não. Para isso, eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido, né? Então, meus amigos, é assim. Agora, um cachorrinho, um animalzinho lembrar de reencarnação anterior, aí também é uma coisa que a gente não ousa especular, né? Não ousa, assim, falar, não, esse é um assunto tão misterioso para nós que nós não temos como abordá-lo. Não dá para abordar. Falar, será que um cachorrinho pequeno lembra como ele foi numa encarnação anterior? Não dá, né? A gente não tem como sondar a mente dos animais, nem o cérebro deles, né? Mas que a reencarnação existe nos animais também existe, né? A literatura espírita está cheia de livros, de publicações sobre reencarnação. Por exemplo, o nosso confrade aqui, saudoso, Hernani Guimarães Andrade, ele tem 2 livros sobre reencarnação, ou mais. Um deles se chama Reencarnação no Brasil. Ele estudou vários casos sugestivos de reencarnação. E tem um livro que se chama Renasceu por Amor. É um caso todo que ele acompanha do indivíduo que faleceu e renasceu por amor, para ficar junto da pessoa que ele amava, né? O doutor Hermínio Miranda tem vários livros sobre reencarnação. Tem um deles que se chama Reencarnação na Bíblia. Olha, Juiz, é um livro fantástico esse. O que ele fez? Ele foi vendo a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele pegou tudo que era sugestivo de reencarnação e ele escreveu esse livro, A Reencarnação na Bíblia, né? Então, é bem por aí. Agora, um terceiro item seria a ciência acadêmica chegando à realidade do espírito através de evidências. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, Luiz. Eu estou fazendo o curso desse livro, olha, A Ciência da Vida Após a Morte. Dá para ler aí esse aqui, ó. Abaixo, dá, embaixo, tá. Ciência da vida após a morte. Dá para ver. É de 3 autores. Um é psiquiatra, o doutor Alexander Almeida Moreira. A doutora Mariana também é psiquiatra. E o outro autor, ele é filósofo. É o filósofo Humberto Schubert Coelho. Estou fazendo o curso desse livro, nós já tivemos a primeira aula, logo vamos ter a segunda aula. Bom,
Então, meus amigos, que mais de evidência na ciência a gente tem sobre a persistência do espírito após a morte, né? Então, por exemplo, as obras psicografadas por Chico Xavier. Chico Xavier, para quem não conhece, eu acho que é difícil alguém não saber quem é Chico Xavier, né? Você sabe quem é, Luiz? Chico Xavier? Eu sei tanto que nós estamos falando dele no programa do seu Miguel, né? Quem foi Chico Ah, então. Xavier? Chico Xavier foi o maior médium do século XX, o maior médium, não tem outro maior que É. ele. Ele psicografou mais de 400 obras. Olha, se ele fosse vender os direitos autorais, ele seria, eu acho que, o maior milionário do mundo. Ele escreveu o André Luiz, né? Ele Ele escreveu psicografou mais de 20 obras de André Luiz, de Emmanuel, de muitos autores, né? André Luiz do Nosso Lar lá, né? É. Então, ele sempre doou os direitos autorais para obras assistenciais. Ele morreu na casinha dele, naquela caminha dele, vivendo de maneira muito simples, né? O primeiro livro que essa criatura psicografou se chama Parnaso de Além túmulo, Além-Túmulo. Parnaso de Além túmulo. De Bom, quem era o espírito? ele psicografou nesse livro 56 poetas, Hum, 56 espíritos, nossa. mais de 200 poemas, Que obra, hein, doutor cada um, Ivete? cada um com seu estilo diferente. Você imagina, ele tinha só 22 anos. Isso foi em 1932, Luiz. Os críticos literários caíram em cima dessa obra que nem uma onça pintada em cima de um carneiro. Doutor Ivênia, isso é uma coisa que nós vamos falar no programa do seu Miguel, é É, enfoque espírita. No Pinga Fogo, que ele foi entrevistado lá, o Chico, é. é 1950, Não, não, em 70 e alguma coisa. Acho que 1063. 73, É, 73. Chico falava dos acontecimentos, eu gravei isso até aqui no meu celular, que eu vou passar lá, e a plateia dando risada. É. A plateia dando Mas, risada. Ô Luiz, eu acabei de falar no primeiro bloco desse assunto, quando o Dr. Raymond Moody escreveu o primeiro livro sobre EQM, escrito Life After Life, ou seja, Vida Depois da Vida, ele foi ridicularizado pelos próprios colegas médicos, foi humilhado. O pessoal falava assim: que EQM? Ele está louco, isso aí é alucinação dele. É, Ele só aí, foi reconhecido pelos colegas 29 anos depois. é, então, O que você quer? o que que acontece? Como no filme Chico Xavier, né, É, o produtor do Pinga Fogo lá, que estava tava sim, lá, a mulher do produtor estava querendo falar com o Chico porque ela teve uma perca, acho que foi do filho dela. foi do filho dela, ela perdeu o filho. É, E aí, o que que acontece? Depois, esses que deram risada de Chico na época foram atrás de Chico Xavier para saber é, das pessoas. É isso que eu falo, viu, doutor Oliveira? Isso é uma coisa que nós vamos estar conversando lá nesse debate, sabe? é. Deu risada do Chico, depois foram atrás do Chico Xavier para saber dos parentes. Logicamente. Tá certo, é assim mesmo. Mas isso é assim mesmo. É. A mente humana, o ser humano. Olha, meus amigos, tem um escritor antigo, um historiador antigo, chamado Arnold Toynbee. Ele tem uma série de livros, tem 12 livros, que é estudo da história. E ele fala assim, que em cada comunidade, em cada sociedade, existe um comportamento que é comum, com o nome de status quo. Então, assim, qual é o status quo da nossa sociedade em relação a esse aspecto, aquele aspecto? É assim, todo mundo tem uma opinião. Hum. Agora, de repente, ele falou que surge um indivíduo, surge um, depois junta com mais um, dois ou três, ele chama de minorias criativas. O que faz essas minorias criativas? Vem propor a essa comunidade
novas formas de pensamento e de conduta. Agora, quando chega um pensamento novo no status quo de uma comunidade, o que acontece? Ninguém aceita. Por quê? Porque é difícil mudar. A mudança, ela incomoda, até quando vai mudar para melhor. O Luiz, quando passou de um lugar pequeno que ele estava com a rádio dele para um lugar maior, essa mudança não foi desconfortável, Luiz? Oh, completamente. Completamente. E ele estava mudando para melhor. Quando você sai de uma casa pequena, de um apartamento pequeno, vai para uma casa maior, num bairro melhor, a mudança não te traz desconforto? Traz. Sim, lógico. Então, toda mudança incomoda, até para melhor. Agora, está no status quo assim, ah, não, morreu, acabou tudo. De repente vem Allan Kardec com várias coisas, Chico Xavier, falando que o espírito permanece, que o espírito vai reencarnar. Isso aí é muita mudança, ninguém aceita, É. ninguém aceita. Agora vem a Irvênia, esse ser aqui ínfimo, falar que os animais também reencarnam. Então é assim, tem gente que fala, ai, Irvênia, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Em 2025, hein? 2025. Olha, eu ouvi de muito colega meu falar, Vênia, vai cuidar das suas filhas, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida? O É. primeiro artigo que eu escrevi numa revista da Faculdade Veterinária, em 1989, com o título Os Animais Têm Alma, o chefe de departamento me chamou com a revista na mão e falou assim, Vênia, o que é isso aqui? Eu falei, mas você não leu? Eu não, vou ler uma coisa com esse título. Agora você vem fazer pregação aqui dentro da universidade, Vênia, como você faz lá fora? Falei, não, eu não faço pregação nem lá fora, nem aqui dentro. Acabou com a minha raça, Luiz. Falou, pelo amor de Deus, você está perdendo o rumo, você perdeu a noção das coisas. Acabou com a... Me deu a maior bronca. Mas isso aí tem muitos. Agora, pô, Muitos. agora eu vou fazer o quê? Eu já sabia que era assim. Eu estava trazendo uma... Eu estava rompendo com o status quo da universidade, né? Como é que eu ia achar que ia ser uma beleza, todo mundo ia aceitar o que eu estava falando? Aqui, doutor Ivênia, no Colégio Marconi, onde que está a rádio, aqui também, para mim poder fazer ou trabalhar com a rádio ou passar locução, os locutores e tal, tudo aqui também, ninguém chegou em mim para falar, ó, é espírita, ó, é umbandista, ó, é católico, ninguém. É, Aqui é livre-arbítrio. Se tiver um bandista católico, liberdade de expressão. liberdade de expressão. Se tiver aí para vir falar nos microfones, vai vir, tá? Vai vir. Nós estamos aqui para fazer, para receber o bem, né, doutor Ivênia? Se quiser fazer o Claro. bem, vem para cá. Porque assim, olha, meus amigos, E, Luiz, pode falar, desculpa, acho que eu estou te e interrompendo. o colégio aqui, nenhum me proibiu de chegar, ô Luiz, cuidado que você vai falar. Olha que você está dentro do colégio. Simplesmente eu sei como conduzir, né, doutor Ivênia? Eu Claro, a sei gente tem como fazer. discernimento. Você não vai pôr no programa uma coisa assim que você está vendo que é um absurdo, né? Eu Porque, sei. por exemplo, esse nosso programa aqui, Animais e Espiritualidade, qual é o objetivo do programa? É trazer para os ouvintes, é trazer para o pessoal que está participando informações. Tudo que eu falo, meus amigos, eu cito a fonte. Eu estou falando aqui, olha, está no livro Parnaso de Além Túmulo, está no livro do Ian Stevenson, está no livro do Jean-Jacques Charbonnier. E tudo o que eu digo, eu estou citando a fonte. Por duas razões. Primeiro, porque isso me dá credibilidade. Ou seja, eu não estou falando assim, olha, meus amigos, eu acho que é isso. Não, eu não estou achando nada. Eu estou analisando um determinado assunto segundo referências, segundo pesquisas. Segunda coisa, a pessoa que quiser estudar mais aquilo, ele vai na fonte que eu citei, né? Ah, então, por exemplo, os animais, a alma dos animais persiste após a morte do corpo físico? Sim. Vai lá no livro dos Espíritos, questão 597. Está escrito lá. Kardec está falando, está dando referências.
Pronto, então fica uma coisa que você pode pesquisar. Aqui não tem achismo, ninguém está achando nada. A gente está fazendo uma análise científica, criteriosa, racional, lógica, pelo método do racional, dos fatos que a gente quer analisar, né? Tá É bem por certo. aí. Tá certo. Doutor Oliveira, marca no seu caderno aí onde nós paramos, por favor. Marca aí no seu Já vai caderno. parar agora? É, já chegou o horário. Não, Luiz. Olha, eu só vou dizer que agora tem as várias obras de André Luiz, Ah, tem um livro também chamado A Vida Triunfa, em que o autor, que é Paulo Severino Nobre, não, Paulo Severino Nobre é só da doutora Marlene. é. Ele analisou, ele publica esse livro com 45 casos das chamadas cartas consoladoras de Chico Xavier. Viu? Então é isso, meus amigos. Agora, tudo que eu falo em relação ao ser humano, da sobrevivência do espírito, também vale em relação aos animais, que também têm espírito, e também reencarnam, e também o espírito sobrevive à morte do corpo físico, Nossa, viu? mas a hora passa Então, rápido aí, doutor próximo Oliveira. programa nós vamos para outro assunto, viu, Ah, me Luiz? dá Esse o aqui tema acabou. desse aí, doutor Oliveira. Me dá o tema para mim. O tema desses dois blocos é evidências científicas da realidade do espírito, do ser humano e dos animais. Evidência Então, partiu científica. da sobrevivência do espírito humano e dos animais. Hum. Parte um e parte 2. Pronto. Sobrevivência. A sobrevivência. Do espírito Ah. humano e dos animais. Hum. O espírito humano e o dos animais. E- Agora, para o próximo programa, tema novo. Tá bom. Próximo programa Já pus semana aqui. novo. Sabe que dia que é? Dia 7, doutor Oliveira. Falar em dia 7. Deixa eu falar uma coisa aí. Eu tenho uma Sim. gravação com o doutor Miguel, né? Não vou essa semana porque vai estar, a rádio vai, nós vamos desmontar tudo aqui, viu, doutor Oliveira? Nós Mas vamos você não para, hein, Luiz? O que você vai fazer? Ah lá, aqui ó, tem uma mesa nova aqui que nós vamos colocar para o pessoal. Nós vamos estar lavando, pintando e vamos estar fazendo para os próximos 6 meses. Doutor Oliveira, já passou 6 meses, 7 que eu estou aqui. Sete, Nossa Senhora. Como sete passa o tempo, meses que eu né? estou aqui. Do jeito que eu cheguei, eu instalei. Agora tem que fazer manutenção, né, doutor Oliveira? É verdade. Tem que fazer Bom, manutenção. vamos terminando então? Deixa eu falar com a Olha, eu senhora vou uma falar. coisa. Deixa eu falar uma coisa. Sim, Na semana que vem eu vou ligar, eu vou, dia 7 eu vou combinar com a senhora de uma gravação para o programa do seu Miguel, tá? A senhora vai tá falar bom. os pitacos aí para nós, tá bom? Eu Tá combino. bom então, combinado. Dia 7 então a senhora volta. Tá bom. Então, pessoal, eu vou falar uma poesia pequena do poeta brasileiro Belmiro Braga, que ele escreveu para o cachorro dele, o Príncipe. Já falei aqui, mas eu vou falar outra vez, que é muito bonito. Ele fala assim: pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo: se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Hoje, para chegar ao gay, eu penso em outros nomes feios, porque entendi que, ao chamar de cachorro, eu elogio essa pessoa depois de que este cachorro conheci. Olha que bonito, né? Eu Ele faz uma deixei, homenagem para é, o cachorro dele, que é o Príncipe. eu deixei hoje de Bom, falar com a senhora dos absurdos que eu vi ontem, sábado e ontem, tá? o que que É, foi? de novo prenderam esses. Eu não sei nem nome para dar para esses. Prenderam, mas tá solto. Já foram na casa de um por um, tá tudo solto. Todos eles estão soltos. Eu não sei o que acontece. Eu tô no YouTube gravando. Eu não sei o que acontece com a lei brasileira. Todos, todos, tráfico de animais, todos esses pessoas, tudo solto, doutorIvênia. Tudo aí solto, bonitinho, para ir lá buscar animais de novo e dar. E É também uma pena, né? É uma pena. prenderam um sujeito, né? Um sujeito, esse animal, com 200 collar, aquele cachorro que parece a Lassie.
200. 200, Esses cachorros ele estava vendendo por R$ 3.000 cada um. 3.000. E 200 animais? 200. Fora isso, eu fico muito chateado, doutor Vênia. Fora isso, no fundo do quintal dele tinha um monte de ossada de cachorros, tudo que já tinham morrido, pelas condições que esse sujeito, essa pessoa, tinha cólera deitado, doente, cego, sem andar, doente e tal. Nossa, meu E Deus. esse cidadão está solto. Está solto, viu, doutor Mena? Está solto, aí prenderam, mas. Então, eu não sei aonde Olha, só a vai lei chegar. de Deus, né? Só a justiça de Deus A é que senhora vai faz uma, fazer. poe- uma, uma poesia tão linda dessa, uma coisa tão linda, um programa desse, e tem essas. Eu não vou nem Ô falar, Luiz, vamos dar criatura. tempo ao tempo, tudo vai chegando, né? Com o tempo as coisas vão. Vamos rezar para esses indivíduos todos despertarem a consciência. Porque a única forma da pessoa mudar o comportamento é despertar a consciência para o bem. A senhora acha A que, humani- a senhora acha que esses indivíduos ainda têm resgate para essas pessoas? tem, todo mundo vai ao bem. Pode demorar mais ou demorar menos, mas todos são criados por Deus, nosso Pai, e o nosso destino é a luz, é a evolução, Luiz. A pessoa pode parar o seu processo evolutivo durante anos, durante várias encarnações, mas a proposta, o destino dele é caminhar em direção à luz. Um dia essas pessoas vão abrir a sua consciência, vão se arrepender e vão fazer o bem, viu? É revoltante. É o Eu que sei, vi é mas vamos revoltante. pedir a Deus que os anjos da guarda dessas criaturas, aos poucos, vão tentando iluminar a consciência deles. É isso que a gente pode fazer, né? Doutor Ivênio, até dia 7, então põe no caderninho aí, doutor Ivênio, Já próximo. pus, aqui, ó, já A pus, senhora, ó. ela pode até falar desse tema aí, desse resgate aí dessas pessoas. Aí para me contar que eu vou falar uma coisa, viu? Não é fácil. Mas dia 7 A estamos de gente volta. fica. Obrigado, doutor Ivênio. Tá, um abraço, gente, até a próxima. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação: Doutora Irvênia Prada.